primeiro livro dos Reis, capítulo 22, e os versículos 49 e os 50. Todos já acharam? Digam um amém bem forte. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. Amém e amém. Podeis assentar. Bom, como já disse o pastor José Ferreira, nós já estamos morando aqui na cidade de Blumenau. Graças a Deus por mais esta promessa que se cumpre em nossas vidas. A nossa mudança da cidade de Curitiba era uma promessa de Deus, e nós estávamos apenas aguardando o tempo determinado por Deus para que acontecesse esta mudança. E este tempo chegou, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos muito bem instalados já aqui na cidade de Blumenau. Estamos nos sentindo à vontade, nos sentindo muito bem. E graças a Deus pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês, pela receptividade de vocês. E eu me coloco à disposição de todos vocês para trabalhar e para somar aqui nesta igreja. Vocês não me verão muito aqui nos sábados e nos domingos, porque eu viajo pelo Brasil inteiro pregando a palavra. Mas de segunda a sexta-feira eu estarei aqui trabalhando e ajudando no que precisar aqui nesta igreja. Me coloco à disposição, viu, gente? Estou aqui para somar, para ser uma bênção para esta igreja, para ser uma bênção para cada um de vocês. E estão convidados para tomar café na minha casa com a gente, se vocês quiserem. Fica bem pertinho daqui, ali próximo ao Big, ao Angelone, ali pertinho daquela avenida. O Linderson sabe melhor o endereço, né, pastor Linderson? É Rua São Joaquim 200 e... eu nem memorizei bem ainda, mas como ele vai ser o meu vizinho, ele está mais por dentro do endereço. Hoje saiu um bolo quentinho lá e eu pensei, o Linderson não está morando aqui ainda. Se ele tivesse, eu ia chamar ele para tomar café com a gente aqui hoje à tarde. É verdade. Então, gente, é uma alegria estar com vocês aqui, viu? E poder desfrutar de todas as bênçãos de Deus com esta igreja. Vocês acreditam que Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui esta noite? Quando eu era menino, o meu maior sonho era entrar em uma máquina que me fizesse viajar no tempo. Eu não sei se vocês acompanharam alguns filmes que foram feitos, como o de Steven Spielberg, aquele filme que ele fez sobre a máquina do tempo, um carro que levava as pessoas para o futuro. Foram feitos acho que 2 ou 3 filmes, De Volta para o Futuro, 1, 2, se eu não estou enganado, 3 também, está vendo? Vocês estão por dentro, vocês conhecem tudo. E eu ficava assistindo esses filmes e eu ficava imaginando se pudesse se construir uma máquina que nos levasse para viajar no tempo. Se pudéssemos viajar no tempo, a minha pergunta para você esta noite, é claro que é uma pergunta apenas para que você tenha uma imaginação. Hipoteticamente falando, se você pudesse viajar no tempo, você gostaria de viajar para o seu passado ou você gostaria de viajar para o seu futuro? Eu penso que a maioria de vocês gostaria de voltar no passado. A maioria de nós preferiria voltar ao passado
Por quê? Porque se nós voltássemos ao passado, iríamos corrigir muitos erros que nós cometemos lá atrás, e que nos trouxeram grandes consequências, e que nos causaram muitas dores. Iríamos deixar de fazer algumas alianças com pessoas que nós fizemos e que nos machucaram. Iríamos tomar decisões diferentes em nossa vida para tentar ter uma vida melhor hoje. Se nós fizéssemos um exercício aqui agora e colocássemos diante de nós um espelho imaginário que nos refletisse o nosso passado aqui hoje, iríamos perceber que muitos dos nossos projetos que nós fizemos lá atrás não deram certo, que muitas das nossas expectativas de vida que nós tínhamos lá atrás não temos mais hoje, que muitos dos nossos ideais que nós construímos lá atrás não temos mais hoje, que muitas coisas que nós arquitetamos lá atrás em nossa vida nós não temos mais hoje. E nós, com toda certeza, ficamos pensando: meu Deus, quantas coisas eu gostaria que tivesse tomado outro rumo na minha vida, quantas coisas eu gostaria que não tivesse acontecido assim. Eu poderia hoje aqui fazer um exercício e imaginar com você, se nós tivéssemos tempo para contar a nossa história, para nos sentarmos e falarmos de tudo que nós já vivemos em nossa vida, contaríamos coisas aqui que deixaria um ao outro de boca aberta. Tem gente que hoje está bem aqui dentro desta igreja, tem gente que nós olhamos e aparentemente a sua vida parece perfeita, a sua família parece perfeita, tudo que você demonstra hoje parece ser perfeito, mas se a gente for analisar, se a gente for conversar, se a gente parar para refletir, a gente vai ver que muitas coisas não foram exatamente aquilo que nós planejamos. Temos aqui neste texto uma demonstração de que nem tudo que nós planejamos vai acontecer do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Temos aqui a história de um rei que foi diferenciado, a história de um homem que o maior diferencial dele foi este: e fez Josafá aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos do seu pai. Quando nós lemos estas palavras, humanamente falando, é para a gente pensar que este homem não deveria ter nenhuma perda na sua vida, porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Que não era para este homem ter nenhuma decepção na sua vida, porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e foi um bom filho, porque deu continuidade a tudo que o seu pai Asa começou a fazer. Olhando para estas palavras, é para a gente chegar a pensar que não era para Josafá passar por nenhum dos grandes dilemas da vida, para não ter nenhuma decepção, para não ser machucado por nada, que era para todos os seus projetos darem certo, que era para todas as suas vontades ser realizadas, que era para tudo o que ele idealizasse acontecer. Mas nem tudo é assim. Nem tudo que planejamos acontece exatamente como nós planejamos. Nem tudo que sonhamos acontece exatamente do jeito que sonhamos. Vai chegar um dia que não acontecerá as coisas do jeito que nós gostaríamos. Mas eu quero falar para você aqui esta noite, que Deus te trouxe aqui neste culto para te dizer que chegou a hora de recomeçar, que chegou a hora de levantar a cabeça,
que chegou a hora de enxugar as lágrimas e dar um basta em toda esta tristeza que está dentro do teu coração. Esta noite é noite de recomeço para muita gente que chegou aqui neste culto. Temos aqui um projeto de Josafá. Josafá começou a revitalizar a adoração em Judá. Na verdade, ele não começou. O seu pai Asa começou a revitalização da adoração em Judá. Josafá deu continuidade a tudo que o pai dele, o rei Asa, havia começado. Porém, Josafá, como era um jovem rei, um empreendedor, ele se lembrou de algo que Salomão fez lá atrás, e que teve êxito, e que teve sucesso. Salomão foi muito ousado quando ele construiu um porto, e deu a este porto um nome um pouquinho estranho, Ezion-Geber, que no original do hebraico significa espinha dorsal do gigante. Salomão não deu o nome para este porto de Ezion-Geber por um acaso. Era neste porto que ele construía a sua frota de navios para buscar o ouro que existia somente em Ofir, uma pequena cidade arábica. Na verdade, a sua localização exata é um pouco que incerta, mas os estudiosos acreditam que esta pequena cidade ficava na antiga Arábia. Nesta cidade existiam pedras preciosas que não existiam em outros lugares. O ouro de Ofir era o bem mais precioso daqueles dias. Jó fala do ouro de Ofir. O profeta Isaías também fala do ouro de Ofir, e fala que o ouro de Ofir era raro. Então Salomão, ele tem um projeto. O projeto dele é construir uma frota moderna de navios de Tarsis, navios grandes. Estes navios buscavam o ouro que estava em Ofir e trazia para a construção do templo, para a construção dos palácios. E tudo quanto Salomão empreendeu deu certo. A Bíblia fala no segundo livro das Crônicas, capítulo 1, que Salomão fez com que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como há pedras que se espalham pelo chão. Quando Josafá começou a reinar sobre Judá, ele se lembrou do feito de Salomão e disse: se Salomão fez e deu certo, eu também vou construir uma frota moderna de navios e vou buscar o ouro de Ofir. Porém, este projeto não se concretizou, porque ele construiu a frota, mas exatamente no dia que era para ser o dia de alegria, no dia que era para ele inaugurar a frota de navios, ele teve uma triste notícia: os navios que ele construiu em Ezion-Geber não chegaram a fazer sequer uma viagem. Toda a frota de navios que ele construiu se quebrou exatamente no lugar aonde eles foram construídos. Vem comigo aqui, porque você deve estar se perguntando: meu Deus, nesta noite fria, eu saí da minha casa, eu vim para a igreja, eu passei uma semana turbulenta, eu estou cansado, eu tive tantos problemas esta semana, eu passei por tanta coisa, eu vim na igreja esperando ouvir uma mensagem que tocasse na minha alma, e o pregador vem falar de navios de Tarsis, vem falar de ouro de Ofir, vem falar de Ezion-Geber, vem falar dessas coisas que não tem nada a ver com o meu contexto, não tem nada a ver com a minha vida. Deixe-me aplicar para você aqui agora esta palavra. Eu estava pedindo a Deus uma mensagem, e Deus colocou no meu coração esta palavra para te entregar aqui esta noite. Eu quero falar para vocês aqui hoje sobre projetos que não passam de projetos, sonhos que não passam de sonhos, ideais que não passam de ideais. Eu quero falar para vocês aqui hoje sobre sonhos que se quebraram no lugar que você os construiu. Esta frota moderna de navios que Josafá construiu e que se quebrou exatamente no lugar aonde ele os construiu. Esta frota moderna de navios representa todos os teus projetos, todos os teus sonhos, todos os teus ideais, todas as tuas expectativas, tudo aquilo que você planejou no finalzinho do ano passado, tudo aquilo que
você escreveu no papel e que na verdade não passou de um rascunho naquele pedaço de papel. Todos os projetos que você construiu e que se quebraram exatamente aí no teu Ezion Geber. O teu Ezion Geber é o teu coração, o teu lugar de construção de projetos, de construção de sonhos, de construção de ideais. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para te falar que os teus projetos podem ter se quebrado, que os teus sonhos podem ter se quebrado, que os teus ideais podem ter se quebrado no lugar aonde você os construiu, mas você ainda continua vivo para reconstruir de novo, e vai reconstruir muito melhor, diz o Senhor aqui esta noite. Existem dois tipos de sonhos. O primeiro tipo de sonho é o sonho biológico, é aquele sonho natural, sonho que vem quando nós estamos dormindo, que na verdade é uma demonstração de todas as imagens que estão armazenadas em nosso cérebro, em nossa memória. Às vezes nós vamos dormir e sonhamos com aquilo que se passou durante o dia, ou quando a gente quer muito uma coisa, isso fica no nosso cérebro, isso fica na nossa mente, a gente de noite sonha com isso. Quem tem esse tipo de sonho, levanta a mão aqui. Eu não sei se vocês dormem bastante, ou se vocês dormem pouco. Eu durmo muito, eu durmo sentado, eu viajo de avião, e às vezes eu acordo, e as pessoas estão olhando com a cara feia para mim, e eu penso, eu devo ter feito fiasco aqui dentro desse avião, eu devo ter roncado aqui, eu devo ter feito alguma coisa para todo mundo estar olhando para mim assim. Mas eu conheço pregadores que ainda são piores do que eu. Eu estava num voo e o avião não podia descer em Salvador, estava eu e o pastor Cláudio Gama no mesmo voo, estávamos indo pregar em congressos diferentes, mas na cidade de Salvador, e o pastor Gama demonstrou que ele tem mais sono do que eu, porque a gente pegou uma turbulência daquelas da gente orar, da gente interceder, da gente pedir misericórdia, e o piloto, para piorar, ainda disse que o avião não poderia pousar, e já estávamos voando há quase 3 horas, eu pensei, meu Deus, o combustível deve estar acabando, e a gente ficou dando voltas sobre Salvador, e no meio daquelas nuvens negras, e no meio daquela tempestade, o pastor Cláudio Gama estava com a boca aberta dormindo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode esse homem dormir no meio de uma turbulência dessa? E quando ele acordou, eu falei, pastor, o senhor não viu que a gente estava no meio de uma turbulência? Ele falou assim, rapaz, eu estava sonhando, eu sonhei que eu tinha comprado uma chácara bem bonita, e que eu estava lá andando de jet ski. Eu falei, pastor, o senhor no meio de uma turbulência dessas, uma tempestade terrível, o piloto anunciando que a gente não poderia pousar, e o senhor sonhando? Ele falou, pois é, rapaz, eu já estou até acostumado com esse tipo de coisa. Então, existem esses sonhos, que são os sonhos biológicos, são aquelas imagens que refletem enquanto nós dormimos, são demonstrações de coisas que desejamos, enfim. Mas existe um outro tipo de sonho, existe aquele sonho que na verdade nós chamamos de sonho, mas é o nosso projeto de vida, é o nosso ideal. Quem aqui tem projetos de vida, levanta a mão assim. Quantos aqui tem ideais na sua vida, levanta a mão assim, deixa eu ver. Quantos de vocês aqui tem muitas coisas para se conquistar ainda, levante a mão assim. É claro que você tem. Dá para dar um glória a Deus bem forte, porque o Senhor te ajudará a realizar a cada um destes sonhos. Existem os sonhos que na verdade são os projetos de vida, e existem também aqueles sonhos que na verdade são proféticos. São estes os sonhos que Deus deu para José. Os sonhos de José, não foi ele que quis sonhar, Deus deu para José os 2 sonhos para ele sonhar. Estes sonhos, na verdade, é uma demonstração do que Deus vai fazer em nossas vidas. Mas nesta noite, eu quero refletir um pouquinho com vocês aqui sobre os sonhos que na verdade nós construímos.
sobre os sonhos, que na verdade são os nossos ideais, são os nossos projetos de vida. Eu quero falar com vocês aqui hoje sobre aqueles ideais que vocês construíram, sobre aqueles projetos que vocês construíram e que não deram certo. Você se lembra de quando chegou o finalzinho do ano de 2011? É o tempo que a gente começa a falar um monte de coisa com Deus, não é verdade? É o tempo que a gente vem mais na igreja, é o tempo que a gente começa a prometer muita coisa para Deus, é o tempo que a gente pega um pedaço de papel e a gente escreve o projeto do ano que vai chegar. É verdade ou não é verdade, gente? Será que é só eu que faço isso? É o tempo que a gente pega todo o nosso histórico do ano que está se findando e a gente olha os nossos erros e os nossos acertos e a gente promete para nós mesmos muitas coisas. Então o ano começa, o primeiro mês vem, o segundo mês, o terceiro, o quarto, o quinto, e alguns destes ideais não dão certo, alguns destes projetos não acontecem, alguns destes sonhos não acontecem mesmo. Projetos que não passam de projetos é aquela vontade que você tinha de ter começado a fazer a tua faculdade este ano e quase deu certo, mas não deu. Que você tinha de casar e quase deu certo para você se casar e não deu. Estava noivo, estava noiva, mas de repente acabou-se o noivado, terminou o namoro, aconteceu tudo do jeito que você não gostaria que acontecesse. Projetos que não passam de projetos, sonhos que não passam de sonhos, são aqueles que você planejou, que você disse vai dar certo, agora é a minha hora. Você foi lá, deu início para a abertura da tua empresa e disse agora vai acontecer. Foi lá, buscou ajuda, buscou recursos, fez uma economia aqui, fez outra economia ali e não deu certo. Aqueles projetos também relacionados à tua família, quando você disse é esse o ano que eu vou ver a minha família dentro da casa de Deus, mas esse projeto não deu certo, este sonho ainda não aconteceu, se quebrou exatamente no lugar onde você os construiu, aí dentro do teu coração. Mas nesta noite eu vim aqui profetizar para você, que o Senhor te dá capacidade para você sair daqui para planejar de novo. O Senhor te dá forças para você sair daqui, para se levantar e fazer um projeto ainda melhor, ainda mais ousado do que o teu primeiro projeto. Só quem acredita levanta a mão assim, porque o Senhor está falando no teu coração esta noite. O que tem de jovens que chegou aqui hoje sem sonhos, o que tem de gente que chegou aqui neste culto sem sonhos para sonhar, o que tem de gente que chegou aqui esta noite e que o ano para você está sendo totalmente diferente do que você havia planejado, mas o Senhor hoje te trouxe aqui para dizer: eu tenho projetos novos para você a partir de hoje. Chegou um novo tempo de Deus para você, meu querido irmão e minha querida irmã, nesta noite. Os navios que Josafá construiu para buscar o ouro de Ofir, o ouro representa todas as conquistas duradouras da nossa vida. O ouro representa tudo aquilo que você queria conquistar com este teu sonho, com este teu projeto. Sabe aquele projeto que você fez e você disse: através deste projeto a minha família vai vir para a casa de Deus? Não aconteceu. Sabe aquele projeto que você fez e você disse: agora todas as portas vão se abrir para mim? E não aconteceu. É o ouro que você queria, é uma bênção que você gostaria de alcançar, é uma promessa que há muito tempo você está esperando e não aconteceu. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te falar: chegou a hora de ir a Ofir, chegou a hora de se levantar para construir uma nova frota de navios. Só quem acredita levanta a mão e diga um glória a Deus bem forte, para adorar ao Senhor esta noite. Mas eu fico pensando, o que é que pode quebrar uma frota inteira de navios ainda no lugar onde eles foram construídos? O que é que pode desfazer um sonho ainda aí dentro do seu coração? E a primeira coisa que eu quero destacar aqui para você é que uma frota inteira de navios, ela pode ser quebrada no lugar onde ela foi construída pelos ventos contrários.
O judeu sempre temeu muito um vento. Qual é este vento? O vento oriental. Sempre que se falava para um judeu, principalmente em tempos passados, do vento oriental, ele temia, porque sempre foi o vento mais temido. Este vento, ele causa pelo menos 2 tipos de destruição. Primeiro, o vento oriental, por ele ser um vento muito seco, ele queima toda a vegetação e acaba com a semente que você plantou. Vocês se lembram de quando o faraó contou o sonho para José? E ele disse: eu vi 7 espigas queimadas pelo vento oriental. O vento oriental é poderoso para queimar tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que você plantou. Mas nesta noite, aquele que acalma os ventos e a tempestade está no meio de nós, para trazer bonança para você aqui hoje. Em segundo lugar, o vento oriental, ele provoca tempestades. É por isso que o salmista disse: tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. O que quebrou estes navios, ainda ancorados no lugar aonde eles foram construídos, em primeiro lugar, foi o vento oriental. Você já prestou atenção que é só você idealizar alguma coisa, é só você começar a sonhar com algo, é só você fazer um projeto de vida, que os ventos começam a soprar o contrário? Você já prestou atenção que está tudo na maior calmaria, pastor? Que está tudo tranquilo, mas é só você começar a trabalhar na igreja, é só você falar: agora eu vou começar a fazer algo que vai trazer benefício para todos que estão do meu lado. É só você começar a planejar algo ousado, é só você começar a fazer algo que nem todos à sua volta têm coragem de fazer, que os ventos começam a soprar. Estes ventos trazem enfermidades para dentro da tua casa, estes ventos trazem problemas no teu casamento, estes ventos trazem problemas na tua empresa, trazem desemprego, trazem portas trancadas, trazem muitos problemas para a sua casa e para a sua família. Mas esta noite o Senhor está falando para você que Ele acalma a tempestade, que é Ele que dá ordem para o vento se aquietar hoje. O que tem de gente que está cultuando aqui, mas o vento está soprando muito forte contra a sua vida. O que tem de gente aqui que está quase perdendo tudo que construiu dentro do seu coração, sem ao menos ainda ter colocado em prática nem 1/3 do que planejou. O que tem de gente aqui que está enfrentando dificuldades tamanhas para fazer para Deus o que você arquitetou. Foi só você dar o primeiro passo e o vento soprou, e parece que vai quebrar tudo que você construiu dentro de você. É o desemprego, é a enfermidade, é a pressão psicológica, é a calúnia, é um amigo que se levantou contra você, a pessoa que você mais gostava, de repente, do nada, se tornou uma pessoa indiferente com você. É tanta coisa que está acontecendo de uma só vez. É o vento que está soprando contra o teu projeto, contra o teu sonho. Mas eu vim falar que Deus hoje te trouxe aqui para te falar: eu te sustento no meio deste vento, eu te sustento no meio desta tempestade. Levanta a mão, porque eu estou profetizando que Deus está entrando na tua casa agora. Eu profetizo para você que quem vai ter que arrumar a mala para sair da tua casa hoje é Satanás.
O Senhor está te dando vitória lá dentro da tua casa. O Senhor está restaurando o teu casamento aqui esta noite. O Senhor está restaurando a tua família aqui esta noite. Os ventos de enfermidade que sopram dentro da tua casa serão banidos de lá hoje, em nome de Jesus. Você que chegou aqui hoje com vontade de desistir, de ser um levita, de ser um pregador, de ser um obreiro, porque começou a fazer alguma coisa, nem colocou direito em prática, e já veio vento de todos os lados. O Senhor está dizendo: ei, levanta a tua cabeça, você não morre no meio desta tempestade, eu te sustento, diz o Senhor. Eu me lembro, irmãos, eu estava voltando ontem com o pastor Nilton, e eu estava contando para ele que a maior experiência que eu tive na minha vida foi quando eu fui pregar pela segunda vez no exterior. E quando eu cheguei lá com todos os documentos certos, carta, convite, tudo bonitinho, eu fui preso. Eu fiquei 3 dias dentro de uma prisão, dormindo no meio de mais de 30 africanos, no meio de um monte de garotas aqui da América do Sul e do Brasil, que estavam indo lá para se prostituir, no meio de traficantes de droga internacional, no meio de um monte de gente, de mais de 60 pessoas dentro de uma pequena prisão. Eu fiquei 3 dias lá, com todos os documentos certos. A minha irmã, que é casada com um espanhol, que é naturalizada também, lá na Espanha, eles foram no aeroporto para tentar me arrancar de lá, e ninguém conseguiu me tirar. Eu fui deportado para o Brasil depois de 3 dias, sendo humilhado, sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem trocar de roupa. E eu estava indo lá a convite para pregar em um retiro de jovens, na cidade de Leiria, em Portugal. E eu já tinha estado lá, tinha saído no prazo, mas dessa vez estava havendo uma crise entre Brasil e Espanha, e eles me deportaram. Eu me lembro que nós tínhamos feito um monte de projeto em cima desta viagem. Nós tínhamos idealizado muitas coisas em cima desta viagem, e o nosso projeto não deu certo. Eu me lembro que eu abaixei a cabeça lá dentro daquela prisão, e eu disse para Deus no pensamento: Deus, olha onde é que eu estou, eu nunca mais vou pregar. E quando eu falei isso dentro do meu coração, o Espírito Santo de Deus falou na hora no meu coração: ei, que tipo de pregador é você? Que tipo de crente é você? Você se acha melhor do que o meu servo Paulo, que foi preso e que lá dentro da prisão ainda teve coragem de louvar o meu nome? Você se acha melhor do que Pedro, do que Tiago, do que João, do que todos os homens que lá atrás passaram pelas prisões, mas ainda se tiveram coragem de escrever sobre alegria, sobre paz, sobre amor, sobre caridade, tiveram coragem de falar ainda, estimular a fé das pessoas. Eu fiquei pensando: meu Deus, eu tenho que levantar a cabeça. E o Espírito Santo: ei, meu filho, se levanta daí e vai pregar. Você não veio aqui para pregar? Pregue dentro desta prisão. Se você está aqui dentro, aproveite a oportunidade para pregar. Sabe o que é que Deus está dizendo para você hoje? O vento está soprando, tá? Pregue no meio deste vendaval. Se levanta no meio deste vendaval para pregar, porque o Senhor não te deixará morrer. Ele diz para você hoje. E eu vi uma jovem, ela tinha cara de brasileira. Eu falei para ela: é brasileira? Ela falou sim. Eu falei: que bom. E ela me disse: e você, por que está sendo deportado? Eu falei: ó, está aqui a minha carta, tudo. Já entrei aqui uma vez, mas dessa vez está tendo essa crise. Ela falou: é. Ela falou: o que você faz na vida? Eu falei: eu sou pastor, pregador do evangelho. Que bom, eu vi que você é diferente, ela disse para mim. Eu comecei a conversar com ela, e daqui a pouco ela começou a fazer algumas perguntas para mim, e ela soltou: eu sou desviada da igreja. Eu falei: é? Ela disse sim. E eu falei: a que igreja você pertencia? Ela falou: a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu pensei: olha só onde Deus me colocou. E ela me disse: eu te confesso, eu estava vindo para cá para ser garota de programa. Eu nunca fiz isso,
Mas as coisas se trancaram para mim de uma forma tão terrível, que eu abandonei tudo no Brasil, não consegui mais continuar a faculdade, tranquei a faculdade, deu tudo errado, e eu estava vindo para cá, para começar uma vida nova, porém, vendendo o meu corpo. Eu falei: jovem, você sabe o porquê Deus te trancou aqui na entrada, né? Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu comecei a falar de Jesus para aquela moça. Eu falei: ei moça, Deus está me dando a oportunidade para falar com você aqui agora. Deus me deu uma revelação e me mostrou toda a história daquela moça, e eu disse: não me fale mais nada, porque Deus já me mostrou toda a tua vida. E eu contei para ela detalhes da vida dela, e o Espírito de Deus dizia: diga isso para ela, e eu falava, e ela começou a chorar. Ela disse: ei, agora eu sei porque que eu fui barrada aqui na entrada. Eu vou voltar para o Brasil, e vou ir para a igreja de novo, servir Jesus Cristo como meu Senhor, e nunca mais eu vou fazer nada que desagrade aos olhos do Senhor. Deus está hoje falando com pessoas aqui neste culto. Os navios de Josafá se quebraram por causa dos ventos contrários que sopraram. Mas quem quer uma boa notícia aqui para que eu termine essa mensagem? Levanta a mão, porque é profético. Segure a mão levantada, porque é profético. O Senhor está dando capacidade para você pegar os pedaços destes projetos que você construiu, os pedaços destes sonhos, e jogar fora, porque você não vai remendar não. Você vai construir uma nova frota de navios. Você vai construir um novo projeto. Você vai sonhar, e o teu sonho vai ser melhor do que o primeiro. Você acredita nisso? O Senhor hoje te dá a oportunidade de sair daqui para reconstruir. Fica de pé dando glória ao nome de Jesus se você puder. Você vai chegar a Ofir. Eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse: você vai chegar na terra das riquezas com o teu projeto. Diga isso, diga, porque é profético. Fala para a pessoa: você vai chegar à terra das riquezas, a Ofir, com o teu projeto de vida, porque Deus te dá capacidade para reconstruir. O teu sonho pode ter se quebrado, mas você ainda continua vivo, você ainda continua viva. É a partir de hoje que chegou o novo tempo para você sonhar. Eu quero terminar falando o seguinte: o que não falta é mensageiros de coisas ruins, não é verdade, pastor Linderson? Porque quando os navios de Josafá se quebraram no lugar onde eles foram construídos, logo os mensageiros de Satanás foram avisar Acasias, que era filho de Acabe, dizendo: ei Acasias, Josafá rompeu a aliança contigo, e agora está dando tudo errado para ele. Ele construiu uma frota de navios. Estes navios dele não chegaram a fazer uma viagem, se quebraram lá em Ezion-Geber, na espinha dorsal do gigante. E Acasias mandou mensageiros avisar a Josafá, dizendo: se os teus navios se quebraram, os meus continuam ainda bons, os meus estão intactos. Se você não pode chegar em Ofir com os teus navios, Josafá, você pode ir com os meus navios. Porém, no versículo 50, na parte B do versículo, está escrito que Josafá não quis. Sabe por quê? Porque você vai chegar, mas não é com os sonhos dos ímpios. Você vai chegar, jovem. Deus vai te abençoar.
mas rompa a aliança que você tem feito com todo tipo de homem que não tem caráter, com todo tipo de gente que não adora o mesmo Deus que você adora. Josafá disse: não, eu estou vivo, eu ainda sou jovem, eu não preciso que o filho de Acabe me ajude com nada. Eu não quero fazer aliança com ele, porque a primeira vez que eu fiz aliança com ele, eu quase morri. Eu não quero mais experimentar isso. Eu vou com a minha própria frota de navios. Deus trouxe você aqui hoje para te falar: não tente dar jeitinho brasileiro nas coisas. Não se alie a pessoas que não comungam da mesma fé e do mesmo espírito que você. Você vai chegar, mas é com os sonhos que você vai sonhar. Irmãos, o ímpio sempre tenta mostrar que o que ele tem é melhor do que o que temos. Acasias disse: ei, os teus navios se quebraram, os meus não, os meus são mais resistentes. Até parece que os sonhos dos ímpios são mais resistentes do que os nossos. Até parece que os projetos dos ímpios são mais vivos do que os nossos, mas não é, é engodo do diabo. O diabo está querendo te enganar. A gente entrando dentro da tua casa que não deveria entrar. O Senhor está dizendo: fecha as portas da tua casa para todo tipo de gente que vai lá para te levar problemas. Abra as portas da tua casa para a glória de Deus entrar, para entrar gente crente lá. Não faça negócios com pessoas que depois te trarão amarguras de espírito. Deus está falando muito forte aqui, com a permissão do pastor, com a permissão dos dirigentes do culto. Eu gostaria de convidar pessoas para virem aqui na frente e receber uma oração. Jovens que ouviram Deus falar. Eu dei apenas a introdução desta mensagem. Eu dei apenas um tópico: os ventos. Eu poderia falar dos rochedos submersos. Eu poderia perguntar para você qual é o material que você usou para construir o teu sonho. Qual é o material que você está usando para construir o teu projeto? Você responde para você mesmo esta noite: mas Deus é poderoso para te dar capacidade para sonhar sonhos novos e chegar a Ofir. Venha correndo para frente, venha você que ouviu Deus falar. Você que está ouvindo Deus falar, teu coração está queimando. Você está dizendo: meu Deus, essa mensagem é para mim, essa palavra é para mim. Aleluia. Corra para frente, corra, porque o Senhor falou muito forte. Enquanto eu estou falando para vocês aqui, o meu corpo está todo arrepiado da presença de Deus que me envolve. Eu estou sentindo Deus se movendo no meio desta igreja de uma forma extraordinária. É esta noite que você vai sair daqui para reconstruir. É esta noite que você vai sair daqui para sonhar. É esta noite que você vai levantar a tua cabeça e vai dizer: Deus, chegou um novo tempo para mim. É o tempo que você tem para reconstruir os teus projetos. Você vai chegar. Você vai chegar. E não é com a ajuda do ímpio. O ímpio não vai te ajudar a chegar lá. O ímpio não vai te ajudar a chegar lá. Você vai chegar com o teu próprio projeto, com o teu próprio sonho. O teu Deus te dá capacidade para sonhar. O teu Deus te dá capacidade para projetar de novo. Você que ouviu Deus falar e disse: essa mensagem é para mim, essa mensagem tocou a minha alma, tocou o meu coração. Corra, venha, não perca a oportunidade, porque Deus está falando. Levante a mão toda a igreja para cá, porque o Senhor está fazendo uma grande obra no meio de nós. Aleluia. Olha quantas pessoas chorando aqui esta noite. Olha o quanto Deus está falando no coração de gente aqui hoje. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Eu quero orar com você. O vento que está soprando lá dentro da tua casa, hoje ele vai receber uma ordem do Criador. Eu profetizo que os ventos de oposição, os ventos que vieram para quebrar o teu projeto de vida para 2012, os ventos que vieram para quebrar o teu sonho, serão hoje, em nome de Jesus,
em nome de Jesus, serão hoje, em nome de Jesus, afastados de todos os teus projetos. Ó Deus, eu preguei a tua palavra debaixo da revelação que o Senhor me deu. Quero pedir para que o teu Espírito agora comece a fazer uma grande obra no meio desta igreja. Senhor, tens liberdade para agir aqui, Senhor. Tens liberdade para fazer uma grande obra no meio de nós. Senhor, eu acredito que a tua palavra, ela não vai voltar vazia. Eu sei, Senhor, que tem muita gente aqui hoje que ouviu a tua voz e que o coração está queimando, e vai sair daqui para reconstruir, para fazer de novo aquele projeto, para fazer de novo, Senhor Deus, aquele tão grandioso sonho que havia se perdido dentro do seu coração. Oh meu Deus, que este irmão tenha forças, que esta irmã tenha coragem para sair daqui hoje, para projetar de novo, para sonhar de novo. Levanta teu filho, Senhor, levanta a tua filha, Senhor. Senhor, dá um basta neste vento, dá um basta, Senhor, nesta tempestade. Senhor, acalma esta tempestade que está soprando lá dentro da casa, no meio da família. Senhor Deus, eu quero profetizar vitória sobre a vida de todos aqui hoje, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Vai adorando a Deus, vai. Se o ministério de louvor puder ir cantando um hino bem bonito, a igreja vai jubilando, a igreja vai adorando. Enquanto eu vou perguntando aqui, se há alguém para entregar a sua vida para Jesus aqui esta noite, se há alguém que chegou aqui hoje e ainda não é crente, e ainda não serve a Jesus, ainda não fez uma entrega total ao teu Criador, mas você ouviu Deus falar, a tua alma está sedenta, o teu coração está palpitante aí agora, e você está dizendo: é hoje que eu tenho que sair daqui diferente. Levante a tua mão e corra para frente, porque Jesus quer te salvar hoje. Pessoas que chegaram aqui afastadas da igreja, pessoas que chegaram aqui distanciadas dos caminhos do Senhor, cadê você? O Senhor está te dando uma oportunidade de voltar hoje. Levante a tua mão e venha correndo aqui para frente. Temos alguém que deseja voltar para Jesus hoje? Alguém que estava afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor Jesus Cristo? Levante a tua mão, porque o Senhor está te dando uma oportunidade de voltar hoje. Temos alguém à direita, o Senhor está voltando hoje. Corra aqui na frente, querido, venha. Olha lá, já tem o Senhor voltando para Jesus. É motivo da gente jubilar. Oh, glória ao nome de Jesus. Venha, venha aqui perto. Você também está voltando para Jesus aqui também, gente. Vamos celebrar. Volta para Jesus hoje. Está voltando. Está aceitando Jesus. Esse jovem está aceitando Jesus como Salvador aqui hoje, gente. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Vamos celebrar o Senhor. Tem mais alguém? Venha para Jesus hoje, venha. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. A igreja toda levante a mão para cá, por gentileza. Temos um jovem aceitando Jesus. Temos aqui um querido irmão que está voltando para Jesus hoje. Temos este senhor que também está voltando para Jesus hoje. Tem mais alguém? A jovem também está voltando? Está voltando também para Jesus aqui, gente. São 4 pessoas aqui. Será que tem mais alguém que nesta noite quer voltar para Jesus, ou aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Eu te dou mais uma oportunidade.
Não tem? Então a igreja levante a mão para cá. Vamos orar por estas pessoas. Vamos interceder por elas agora. Vocês fechem os olhos, por gentileza. Estaremos orando por vocês. Em nome de Jesus. Ó Deus, apresentamos estas pessoas que estão hoje reconciliando contigo, Jesus. Estão hoje voltando para o teu caminho. Estão entregando a vida para o Senhor. Ó meu Jesus, apaga-lhes agora os pecados. Apaga toda a vida velha agora, Senhor. Toda cédula que era contrária, Senhor, apaga. Deus, remove a culpa. Remove, Senhor, o passado. Remove, Senhor, tudo aquilo que era, Senhor, desagradável aos teus olhos. Senhor, este jovem que entrega a sua vida para o Senhor agora, escreve o nome dele no livro da vida, Jesus. Prepara ele, Senhor, para o grande dia que o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Em nome de Jesus, a igreja pode celebrar. Abrace a pessoa que está do teu lado aí, se você puder, e diga: você vai chegar ao fim. Profetiza isso para quem está do teu lado. Abraça para quem está pertinho de você, diga: você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Esse é o ano da tua vitória. Esse é o ano da tua conquista. Celebre ao Senhor.